Olá, vamos iniciar mais um programa Universidade na Madrugada da TV Assembleia de São Paulo. Hoje, meu nome é Pierre Morrot, sou advogado em São Paulo e professor do INSPER, Direito. O tema de hoje será a nova rodada do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, conhecido como RERCT. Vamos falar do RERCT 2, que acabou de ser aprovado no Senado e está aguardando a aprovação ou eventual veto do presidente da República, Michel Temer. Essa nova rodada do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, ela é justamente uma segunda fase dessa discussão que está tendo com relação a pessoas que tinham ativos no exterior, e esses ativos no exterior se haviam ou não sido declarados à Receita Federal do Brasil, ao Banco Central do Brasil. Então, teve várias pessoas que aderiram ao programa na primeira leva, mas tiveram pessoas que não aderiram a esse programa, por uma série de motivos que nós vamos falar um pouco à frente. Então, nós, nesse programa, estamos falando do RERCT 2. A Lei 13.254 de 2016, que foi a primeira lei que teve sobre a regularização, teve uma adesão muito grande. Estima-se aproximadamente que os valores que foram regularizados nesta repatriação, eles chamam de repatriação, mas na verdade não é repatriação, porque não se tinha uma obrigação de trazer esses recursos para o Brasil. Na verdade, você regularizava, se quiser manter os recursos exteriores, você mantinha, ou se você quisesse trazer para o Brasil, você trazia esse recurso. Mas, de qualquer forma, você tinha que recolher um imposto. Os números aproximadamente são os seguintes: 156 bilhões são os valores que foram regularizados, e isso gerou ao governo brasileiro um valor arrecadado de aproximadamente 46 milhões e 800 milhões de reais. Ou seja, são números expressivos que colaboraram não apenas para o Caixa num primeiro momento, porque esse recurso entrou para os cofres do fisco brasileiro, mas também tem uma receita recorrente, porque nas futuras receitas que esse recurso tem, o fisco também será beneficiado, porque também poderá ter acesso a um recurso que ele não vinha tributando. Os contribuintes também ganharam, porque tiveram uma anistia fiscal e uma anistia penal, que também vamos tratar posteriormente. Por favor, pode voltar um minutinho? Agora, nesse programa, estamos falando dessa nova rodada. O que é que vai acontecer nessa próxima rodada? Quais são as pessoas que estão elegíveis para poder participar desse programa e algumas expectativas que se tem, documentos que essas pessoas vão ter que preparar, eventuais e certamente virão esclarecimentos por parte do fisco de como tem que ser feito essa regularização e obrigações acessórias relativas a esse programa. Tem algumas declarações complementares, que são objeto também da nossa palestra, circunstâncias pontuais, vantagens, desvantagens e eventuais questionamentos que já se tem ou que vão se ter com relação à norma. Como eu falei anteriormente, valores regularizados 156 bilhões, um valor expressivo, e valores arrecadados 46.800 bilhões. Essa fonte está, como se pode verificar na apresentação abaixo, está no G1, né, notícia de 2016, arrecadação e repatriação. O trâmite de um programa como esse é um trâmite complexo, porque ele passou primeiro pela Câmara Federal, depois esse programa passou pelo Senado e esse retorna para a Presidência da República, como eu falei, por uma aprovação ou veto. É muito provável que haja aprovação do presidente, mas precisamos aguardar qual a decisão do presidente com relação a esse tema. Mas na prática, o que acontece? Se abre um prazo, a data de corte das pessoas que poderão regularizar será 30 de junho de 2016 e os pré-requisitos é que os recursos tenham sido de origem lícita,
pessoas físicas, jurídicas, que tenham sido transferidos ou mantidos no exterior sem terem declarados oficialmente ou declarados com alguma omissão ou incorreção. Essa parte é importante porque as pessoas podem no passado ter declarado esses valores, mas de forma equivocada, ou mesmo tenham aderido ao programa anterior e também tenham cometido algum equívoco. Então é importante essa segunda leva justamente para que as pessoas possam regularizar o que eventualmente não estava regularizado, ou se foi regularizado de forma equivocada. Quem pode aderir a esse programa? Residentes ou domiciliados no Brasil em 30 de junho de 2016. Então, em 30 de junho de 2016, as pessoas têm que estar residentes ou domiciliados no Brasil, exceto, essas são as exceções, então, se lê a contrário senso, não poderão participar do programa quem tiver sido condenado em ação penal em qualquer instância, ainda que não transitado em julgado, por crimes relacionados à questão tributária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária, crime contra a ordem previdenciária, falsidade de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso e crime contra o sistema financeiro e não detentor de cargos públicos de direção ou eletivos. Outra restrição são pessoas que têm ocupado um cargo público na data que será sancionada a lei, incluído cônjuges, parentes de até segundo grau, ou seja, detentores de cargos, por exemplo, governadores, ministros, deputados, senadores, secretários, dirigentes estatais e ocupantes das. Aplica-se também a não residentes que eram residentes ou domiciliados no Brasil de acordo com a legislação tributária de 30 de 12 de 2016. Esse item aqui, pessoas que não têm ocupado cargo público, foi uma grande discussão que você teve pressões de muitas pessoas da comunidade política que queriam também ter a possibilidade de regularizar seu eventual patrimônio no exterior. E não apenas as pessoas diretamente no cargos ou parentes também. Essa discussão foi uma discussão muito intensa na sociedade, mas a opção do nosso legislativo, e provavelmente será a opção do presidente quando da aprovação, é que seja mantida essa não possibilidade de regularização das pessoas. A sociedade brasileira tem clamado cada vez mais que as pessoas que servem o setor público, né, elas não pudessem ter essa faculdade. Até aí é uma coisa muito comum essa restrição. A queixa maior é justamente para parentes. Parentes falam, mas que responsabilidade eu tenho se eventual um parente meu está na vida pública e eu não vou poder regularizar meus bens. Há uma presunção que, eventualmente, parentes sejam usados como interpostas pessoas para regularização. Essa questão é muito conturbada, é muito difícil dar uma opinião se é razoável ou não a opção do legislador de excluir essas pessoas, porque parte de um pressuposto de culpa, e partir de um pressuposto de culpa, em geral, não é muito bem aceito. Mas essa opção legislativa, é com essa opção legislativa que esse projeto foi encaminhado para sanção ou veto da Presidência da República. Quais são os procedimentos para adesão? Você tem que fazer uma apresentação da declaração RERT via ECAC. O que é ECAC? Você tem que ter um certificado digital, através do certificado digital que você pode tirar em vários lugares, é um certificado que permite você ter acesso às informações através dos seus computadores. Então, você precisa ter o certificado digital. Com esse certificado digital, você vai lá, apresenta isso para a Receita Federal do Brasil, com cópia para o Banco Central, que vai ver a entrada e saída de divisas. Porque, a partir do momento que você está regularizando um câmbio no exterior, o Banco Central precisa saber também de divisas que estejam no exterior. Então, por isso que a gente tem essa dupla face entre Receita Federal e Banco Central do Brasil. A declaração de valorização deve conter a descrição pormenorizada dos recursos, bens e direitos de qualquer natureza, titularidade, em 30 de junho. Então, de novo, a fotografia é fotografia de 30 de junho de 2016. Com valor em real, então você tem que ter uma paridade entre dólar e real nessa data, ou no caso de inexistência de saldo ou título de propriedade, porque você também está regularizando não apenas ativos financeiros, mas também ativos imobiliários, ativos de imóveis, né? A data de corte é que você tem que
titular desses recursos financeiros ou imóveis nesta data e a descrição das condutas praticadas pelo declarante que se enquadrar nos crimes previstos do artigo 1º, artigo 5º da Lei Ordinária e os respectivos bens e direitos que possui. O que é que você tem que colocar lá? Descrição dos recursos, bens ou direitos também são completados, estão atingidos pela norma, então você também pode regular eventuais direitos que você tenha a receber no exterior. Descrição das condutas praticadas se não houver recurso em 30 de junho de 2016. Digamos que você queira ter uma anistia penal e você não tem mais aquele recurso porque por algum motivo você se desfez desse recurso. Você precisaria descrever qual o tipo penal que você cometeu para você ter a possibilidade da anistia. Declaração da origem ilícita, então você precisaria ter uma justificativa, né? O porquê você manteve esse recurso no exterior, quais são as justificativas mais comuns? Eu recebi uma herança e através dessa herança eu acabei não declarando, eu fiz uma venda de uma empresa, acabei recebendo um pedaço dessa venda da empresa no exterior, eu fiz a venda de um imóvel, eu fiz a venda de algum ativo. Você precisa ter, e lá quando você abre o programa, tem as alternativas que ele oferece para você escolher, ou outros. Aí você vai fazer a sua escolha ali, se você vai clicar numa dessas possibilidades que já está no próprio programa indica, ou se você vai colocar o outros e descrever o que você fez. Declaração de não possuir cargo público eletivo ou diretivo do cônjuge, parentes, consanguíneos ou afins até 2º grau por adoção na data de publicação da lei. É aquele argumento que nós já falamos anteriormente da grande chiadeira que teve com relação a parentes. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar uma anistia fiscal, mas também uma anistia penal. Muitas das pessoas também olham todo esse programa de regularização como uma anistia penal, e realmente é. Se você olhar bem a natureza dessa norma, ela tem um fundo penal importante e tributário, e a somatória dos dois que são muito relevantes. Então você tem a perdão de multa e juros para fins fiscais, perdão de multa pela não apresentação da declaração de capital estrangeiro no exterior, que nós chamamos a DCBE, no Banco Central do Brasil. E os tipos penais aí são extinção de impunidade dos crimes tais como evasão de divisa, que é justamente você remeter esse dinheiro para o exterior, sonegação fiscal, é não ter oferecido isso para a tributação, ocultação de bens, direitos e valores, que quando você está ocultando, então você não colocou na sua declaração de imposto de renda esses valores, e o crime contra a ordem tributária, que foi justamente você não oferecer esses bens à tributação. As alíquotas. Você tem uma sujeição à tributação de imposto de renda a título de ganho capital pela aplicação de alíquota de 15%, muito semelhante ao programa anterior. Aí você tem uma sujeição de multa correspondente a 135% da alíquota do imposto de renda, ou seja, a alíquota de 20,5%, 20 inteiros, né, e 25 centésimos por cento. Valores que não ultrapassarem a R$10 mil por pessoa, utilizando sua conversão em dólar, do dia 30/6, estará isenta de multa, aplicando-se apenas a alíquota de 15% de imposto de renda. Os prazos. Tão logo o presidente ele sancione, vai ter a publicação no Diário Oficial, e dessa publicação do Diário Oficial, a Receita Federal, provavelmente 30 dias depois dessa data, irá regulamentar, e nós vamos ter um lapso, né, de 120 dias. E nesses 120 dias vão ser a janela que você vai ter para poder regularizar. A gente recomenda sempre que as pessoas que queiram regularizar já comecem desde já, porque provavelmente a norma vai ser muito parecida com a norma do programa anterior. E 120 dias passam-se muito rápido, né? A regulamentação, a Receita Federal irá regulamentar 30 dias da publicação da futura lei sancionada pelo Presidente da República. Pessoas físicas, quais são o que as pessoas físicas têm que fazer? As pessoas físicas têm que retificar a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2016 e os anos posteriores efetuando essa inclusão do recurso, porque como você vai ter um acréscimo patrimonial naquele exercício, isso vai acabar refletindo na sua declaração de 16 e a 17 que você está entregando sobre 16. Então, você vai ter que regularizar as suas declarações de imposto de renda.
Você também vai ter que fazer a sua declaração de capital estrangeiro no exterior do ano calendário de 2016 e os anos subsequentes, quer dizer, daqui para frente, e incluindo esses recursos. As pessoas jurídicas, porque essa regularização, ela contempla tanto pessoas físicas que têm ativos no exterior, como também pessoas jurídicas que têm ativos exteriores que não foram reportados. As pessoas jurídicas têm obrigações um pouco diversas. As obrigações das pessoas jurídicas, elas têm que fazer ajustes na escrituração contábil da pessoa jurídica de 2016 e nos anos posteriores efetuando a inclusão desses recursos. E tem que também fazer a declaração de capital estrangeiro no exterior daquele ano e nos anos subsequentes, incorporando esse valor que foi acrescido. Circunstâncias pontuais, aí são algumas questões que a gente está colocando aqui para debater. Bens e valores posteriores a 30/16, variação cambial, PICs, que são as empresas que você cria no exterior, trusts, fundações privadas, alguns documentos relacionados que nós vamos falar daqui a pouco e como é que fica a situação do espólio. Bens e valores posteriores a 30/6/2016. Eventos posteriores a 30 de junho de 2016 estão abrangidos? Como tratar situações em que não há saldo de propriedade de 2016? Até que data pode retroagir a repatriação? Variação cambial. A RERT estabelece que o câmbio no dia 30/6/2016 para fim de conversão dólar-real será o câmbio de R$ 3,2098, cotação do dólar no dia 15/3/2017, 3,1629 e a variação cambial ela vai dar uma resultante de reais 0,0469. O RERT não faz referência direto às Private Investment Companies. A PIC, o que é que vem a ser a PIC? A PIC é justamente a empresa que você monta no exterior, e essa empresa que você monta no exterior, em alguns paraísos fiscais, são essas empresas que você vai ter que regularizar essa empresa, fazer um balanço dessa empresa, porque a base, quando você regulariza, é o patrimônio líquido dessa empresa. Então, você tem que fazer o cálculo por patrimônio líquido dessa empresa. O PIC é qualificada como interposta pessoa para fins de valorização dos seus ativos e direitos pelo titular? É uma dúvida muito comum. Você pode regularizar a PIC e o melhor caminho é sempre regularizar a PIC pelo valor do seu patrimônio líquido. Seria possível fazer recursos detidos no exterior por PICs constituída após 31/12/2014? Como a regularização dessa norma ela está vindo com a base de 30 de junho de 15, né? Você poderia regularizar situações que você não poderia ter regularizado no outro programa. Trusts e fundações privadas. A lei só faz menção expressa do trust e fundação privada na hipótese da incidência do saldo em 30/6. O trust revogável não seria considerado propriedade do settlor? Quem é o settlor? O settlor é aquela pessoa que põe o seu patrimônio num trust. A Receita Federal ela tem várias interpretações sobre isso. Então, existe uma instrução normativa sobre consulta pública que lista os documentos a serem guardados por titular na hipótese de declaração de bens transferidos por trust. É recomendável esperar como a Receita Federal vai regular isso, porque no outro programa houve uma série de considerações sobre isso, então é bem provável que a Receita Federal venha regular expressamente o tratamento que será dado para trusts. Documentos relacionados. Documentos a serem utilizados e guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, contados a final do prazo da DERCART. Se recomenda que os documentos que deram base à declaração, tais como saldo disponibilizado pela instituição financeira, balanços, avaliações feitas por entidade especializada, documentos idôneos que retratem as operações por eles referentes, sejam guardados pelo prazo de 5 anos. Porque se eventualmente você tiver alguma solicitação do fisco para que você apresente esses documentos, você tem esses documentos na sua guarda, que você possa explicar exatamente os documentos que fundamentaram a sua declaração. Em relação aos trusts, é importante você guardar a identificação do settlor, que é quem colocou o dinheiro,
o trustee, que é quem administra esse recurso, o protector, que pode ser nomeado justamente para proteger os beneficiários daquele trust numa eventual ausência do settlor, e os beneficiários. Então é importante você guardar todos esses documentos. O trustee, que é o documento que regula a relação do settlor, trustee e beneficiários de protector. Então o trustee é um documento muito importante. E a letter of wishes, que é uma carta de desejos que você pode fazer justamente para complementar alguma coisa que eventualmente não esteja no deed. É importante você guardar a relação de bens e ativos e a documentação contábil financeira do trust. Documentos relacionados. Em relação às offshore companies, é muito importante você guardar a identificação do nome dessa empresa, a razão social, o número de identificação fiscal e o local de constituição. É importante você também guardar documentos de constituição, identificação de todos os sócios, respectivos poderes, bem como identificação dos diretores e da relação com o sócio. Identificação da condição de holding, se for o caso, identificação da cadeia de entidades interposta até os beneficiários finais, também se for o caso, e documentação e demonstração financeira determinando todos os investimentos diretos e indiretamente realizados. E no caso de fundações privadas, a identificação do instituidor, conselheiros, controlador e beneficiários. Espólio. O RERT se aplica também a espólios cuja sucessão esteja aberta em 30/6/2016. Isso é importante porque no programa anterior você teve alguns espólios que não se encaixavam no programa anterior. Então, é importante alguns espólios, né, que vão poder agora participar desse novo programa e pela data de corte do programa anterior, eles não podiam entrar e agora vão poder entrar. Então, vários espólios que não puderam participar agora vão ter a oportunidade de se regularizar. Vantagens e desvantagens. Eu acho muito importante a gente contextualizar o porquê tudo isso está acontecendo. O mundo tem cada vez uma troca de informação muito grande. Existem programas da OCDE, programas do Banco Mundial, programas entre os bancos centrais de todos os lugares do país. Então, existe sim um desejo, mais que um desejo, existe uma norma e toda essa norma está obrigando os bancos, que muitas vezes são custodiantes desses recursos, a seguirem formas rígidas de prestação de informação. Uma série de jurisdições que não caracterizavam não recolhimento de impostos como ilícito penal passaram a tratá-los como ilícito penal. Então, você, além de estar cometendo ilícito tributário, você também está cometendo ilícito penal. E tudo isso fez com que haja troca de informações. Essas trocas de informações estão andando. A troca de informações com o Brasil, ela se efetiva, né? ela se avizinha. Nós vamos ter essa troca de informações já implementada e retroagindo, né, a janeiro de 2017, né? Então, a troca de informações com o Brasil ocorre em 2018, retroagindo a janeiro de 2017. Isso faz com que a troca de informação bancária, tá? A troca de informação fiscal, dependendo de acordos bilaterais que o Brasil já tenha, ela já está valendo, tá? O Brasil e Estados Unidos já tem troca de informações, uma série de países já tem troca de informações que já estão sendo implementadas. Mas tem uma data importante, que é justamente essa data que a partir de 2018 o Brasil receberá informações de janeiro de 2017 para frente. Então, quem não tiver regularizado vai ter uma série de problemas e não vai ter mais a janela de oportunidade de regularização. Então, é muito importante as pessoas regularizarem os seus ativos, porque caso elas não regularizem e se elas sejam pegas, elas vão ter um problema tributário e um problema penal. As vantagens: evitar problemas futuros com a troca de informações, que é o que eu estava explicando tanto do FACTS como do CRS, regularização tributária e cambial e anistia dos crimes descritos. Desvantagens: existe uma discussão da constitucionalidade da legislação do RECT, né? Existe uma discussão se ela é constitucional ou não é constitucional. Isso está no Supremo, estamos aguardando ainda a definição, mas como houve um pedido de concessão de liminar que não foi deferido, se imagina que essa lei vai ser declarada constitucional. E ela sendo declarada constitucional, então essa desvantagem deixará de existir. Dúvidas sobre efeito de adesão: realmente é uma lei complexa, ela exige um conhecimento multidisciplinar,
você tem que acabar entendendo um pouco de cada coisa, você tem que entender um pouco de lei, um pouco de contabilidade, um pouco de sistema financeiro. Não é uma atividade muito simples para quem quer regularizar. Então, eu recomendo que ela sempre tenha bons advogados, bons contadores, e os bancos que tiverem depositado os recursos, as pessoas também tenham um bom contato com esses bancos, no sentido que você tenha a informação correta para prestar essa informação para a Receita Federal Brasileira e para o Banco Central do Brasil. Outra dúvida é com relação ao sigilo das informações prestadas. Eu tenho um artigo publicado no Conjur que eu falo do fim do sigilo bancário. O sigilo fiscal é uma obrigação que o fisco tem de preservar os dados do contribuinte. Então, o que é que acontece? É muito importante você ter tudo isso regularizado. Existe um risco das informações vazarem? Existem. A gente sabe que todos os procedimentos que tem hoje, você tem hackers, você tem sistemas. Nós estamos acompanhando pela mídia uma série de ataques que estão sendo feitos em uma série de bases. Mas o que acontece? O problema é que se você não tiver com a sua situação regular, você pode ter problemas penais, problemas tributários e problemas de outras ordens também. Então, não regularizar, dizendo que é um enfraquecimento do sigilo, podia ser um argumento do passado, mas no mundo que nós vivemos hoje, eu não entendo isso como um argumento razoável de você se expor de uma forma tão arriscada com relação ao fisco e com relação ao Estado brasileiro, que tem suas garras como agente policial que poderá reprimir a sua liberdade. Obrigado, eu queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Pierre Morro, eu sou da Morro Advogados. Aqui tem o meu e-mail, pierre@morro.com.br. Nós nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês tenham sobre esse tema. E quem tiver alguma pergunta, por favor, me mande um e-mail. Para mim vai ser um prazer responder às solicitações de você. E queria mais uma vez agradecer à Universidade da Madrugada, da TV Assembleia de São Paulo, pela oportunidade de estar com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência. Eu adoraria receber e-mail de vocês com perguntas para poder justamente esclarecer esse tema que é tão importante para o país nesse momento. Muito obrigado.